Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Quem segue a Cristo frutifica no reino de Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Um cristão que vive em comunhão com Deus produz frutos espirituais, pois progressivamente ele assume a natureza divina em função de sua união íntima e vital com o Senhor. Nesta lição, no item 1, conceituaremos o termo comunhão. No item 2, identificaremos a essência da comunhão com Deus. E finalizando o nosso estudo, no item 3, compreenderemos os ensinos da parábola da vinha proferida por Jesus. Item número 1 da lição, conceito de comunhão. Vamos aqui realizar um conceito semântico. Segundo o dicionário online de português, comunhão é a ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Comunhão é a harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir. Comunhão é identificação recíproca. Comunhão de pensamentos. Então, aí está a definição semântica desta palavra. No item 2, comunhão com Deus. Deus, ele ama toda a sua criação. E ele tem o desejo permanente de união íntima e vital com o ser humano. A humanidade, segundo as suas crenças, através das orações, dos sacrifícios, dos cultos, das meditações, busca de forma religiosa um ser transcendente. Mas somente numa comunhão pessoal com Deus, o Criador, é que o ser humano encontra a verdade e a felicidade. Então vejamos a essência dessa comunhão com Deus. O ser humano, ele busca o ser transcendente, segundo as suas formas e conceitos, que se caracterizam como formas e conceitos religiosos. Mas a comunhão verdadeira com Deus é quando você tem um encontro pessoal. Significa que orações, sacrifícios, cultos, meditações são canais que o ser humano utiliza para atingir a comunhão com Deus. Mas a comunhão com Deus, ela é, vamos dizer assim, a sua essência verdadeira e genuína quando você tem um encontro pessoal com esse Deus. Aí você encontra a verdade e a felicidade. No livro de Atos, capítulo 17, versículos 22 ao 28, o apóstolo Paulo ele fala exatamente isso para os filósofos atenienses. Dizendo exatamente isso, que não são a busca a Deus não é uma comunhão com Deus, não se dá de forma religiosa, mas de uma forma pessoal. É porque nele, nós dependemos dele de tudo. Então diz assim, Atos 17, 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação.
para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então aqui o apóstolo Paulo fala de forma bem explícita e contundente que não é através da religiosidade que se chega a Deus, mas através de um encontro pessoal. E aí você encontra a verdade e a felicidade. Os atenienses aqui estavam buscando vários deuses, inclusive ao Deus que eles não conheciam, o Deus verdadeiro Yahvé, o Deus criador, o Deus em que tudo depende dele para a existência, para a vida. Então ele estava dizendo, não é com religiosidade que se encontra Deus, mas sim no encontro pessoal com o Criador. Uma experiência pessoal. E isso é importante para que a gente esteja em Deus e Deus em nós. Jesus vai mostrar isso na parábola da vinha, no item 3 da nossa lição. E é exatamente nessa parábola que o Senhor nos mostra esta comunhão entre o ser humano e Deus. E a forma dessa comunhão. Essa parábola ela está escrita no livro de João, capítulo 15, versículos 1 ao 17. Esse é um texto bíblico conhecido como A Videira e os Ramos. E esse texto nos mostra de forma alegórica que Jesus é representado pelo tronco da videira. O pai é o agricultor e os cristãos são os ramos, trazendo os seguintes ensinamentos. Então, Cristo aqui mostra, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o tronco da árvore. Ele diz que nós, cristãos, ou seja, aqueles que seguem a Cristo, são os ramos, se alimenta desse tronco, da seiva desse tronco. E Deus Pai, o nosso Pai, é o agricultor, é que nos trata. É exatamente isso que Cristo quer mostrar, como se dá essa comunhão entre um ser humano e Deus. Vamos então aqui, eu vou ler exatamente versículo a versículo, um conjunto de versículos, e explicar os ensinamentos desta parábola a partir de agora. No versículo 1, o Senhor, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: o povo de Deus no Antigo Testamento, e o Salmo 80 fala isso, era representado por uma videira. Agora Jesus se apresenta como a videira verdadeira, junto com aqueles que o seguem. Portanto, Cristo é a videira verdadeira. Ou seja, somente Jesus é o caminho para Deus. É isso que ele está dizendo neste primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o meu pai é aquele que trata, que limpa, que santifica aqueles que seguem ao Senhor. No versículo 2, Jesus diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Quem não dá fruto, é cortado. Mas quem dá fruto, ele limpa para que aumente a frutificação. Então, neste ponto do texto, Jesus se refere ao processo da santificação, que caracteriza, como já falamos em aulas passadas, a modificação da pessoa se separando do pecado e se consagrando a Deus. Deus Pai, que é o agricultor, ele nos poda. É ele que faz a limpeza de toda sorte de impurezas existentes no nosso coração, para que possamos então produzir mais virtudes. Ou seja, aumentar a frutificação na nossa relação com Deus,
com o próximo e conosco mesmo. Uma árvore que está impregnada de pragas, de bichos, ela não tem condições de produzir frutos e a tendência é morrer. Mas uma árvore que é tratada, e aqui o agricultor é o nosso Deus, nosso Pai, que vai tirando de nós todas as impurezas que não agrada ao coração do Senhor, isso se trata de santificação. Se separar do pecado, se consagrar a Deus. Então, Jesus está falando isso. E Deus vai podando, vai nos lapidando, tirando tudo que não lhe agrada, para que a gente tenha essa verdadeira comunhão com Ele e passe a produzir mais frutos ainda, aumentar esta frutificação. João 17, versículos 17 e 19, o Senhor, Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele diz exatamente isso. Ele faz exatamente esse pedido a Deus Pai, que é o lavrador. Ele diz assim, João 17, versículos 17 ao 19. Olha o que o Senhor diz aqui na oração. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Produzir fruto é se santificar-se cada vez mais. No versículos 3, 4 e 5, ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar. Não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus aqui ratifica que nós temos que permanecer nele. Então, Jesus é o tronco da videira. Portanto, é aquele que alimenta os ramos para que estes deem frutos. Conhecendo Jesus, pela palavra proferida, nós nascemos de novo. E o amor de Deus está em nós. E o nosso amor está em Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada podemos fazer sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus, que deve dirigir a nossa vida. E assim, o cristão permanece em Cristo. E ele permanecendo em Cristo, ele produz as virtudes do fruto do Espírito Santo. E Jesus falou dentre elas aqui, o amor. O amor. Gálatas, capítulo de número 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo fala exatamente dessas virtudes do fruto do Espírito. Quando ele diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que o Paulo está falando aqui é que nós, como seguidores de Cristo, nós temos que desenvolver estas virtudes, que é exatamente o fruto do Espírito, que é exatamente o que o Senhor Jesus, nesta parábola, está se referindo. Ele aqui não se refere a fruto como obras, vamos dizer assim, materiais no reino de Deus. Na igreja, o fato de ensinar, de pregar a palavra, de realizar manutenção e conservação do templo, de cantar, o que quer que seja. Esses aí são consequências da nossa fé. Mas o que ele está falando aqui não é deste fruto material, é o fruto espiritual, que se dá através exatamente destas virtudes, do fruto do Espírito Santo, em que ele trabalha no nosso ser e desenvolve em nosso ser estas virtudes, estas qualidades, para sermos, então,
cristãos de verdade e ter uma comunhão verdadeira com o Senhor. No versículo 6, 7, ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quisestes, e vos será feito. Lembrando que nós estamos lendo o texto da parábola da vinha, João capítulo 15, versículos 1 ao 17. Então, Jesus, nesses versículos 6 e 7, ele diz que ele faz uma referência direta para os cristãos permanecerem nele. Novamente, olha como o Senhor sempre está confirmando esse estado, permanecer nele e ele em nós. Então, por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos remete a uma condenação eterna. Então, produzir bons frutos é o resultado de permanecermos em Jesus. E nesta união, nenhuma condenação há em quem está em Cristo. Então, se nós conhecermos a Deus de forma pessoal, uma experiência pessoal, e conhecermos a sua vontade, tudo que a gente vai pedir estará dentro da vontade dele. E assim, o Senhor certamente vai nos conceder que Jesus falou aqui. E tudo pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Na carta aos Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo ele confirma novamente essa condição. Se eu permanecer em Jesus, não há condenação no meu ser. Então diz assim, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. No versículos 8 ao 12, diz assim, nisto é glorificado meu Pai. Olha como é que a gente glorifica a Deus. Não é só de boca. Glória a Deus, eu glorifico ao Senhor. Não. Nisto, diz o versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Ou seja, em que a gente realmente produza o fruto do Espírito Santo, as virtudes do fruto do Espírito Santo. E assim vos tornareis meus discípulos. Nós seremos discípulos, seguidores de Cristo, e a gente produzir as virtudes do fruto do Espírito, sob a ação do Espírito em nós. Aí ele diz, no versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Olha aqui Jesus falando exatamente de uma virtude do fruto do Espírito, o amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, ou seja, a alegria, outra virtude do fruto do Espírito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo, ou seja, a alegria, seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus afirma que glorificamos a Deus quando nós produzimos as 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Entretanto, Jesus também menciona duas virtudes de muita relevância, imprescindíveis para a nossa vida piedosa cristã, que são a alegria e o amor. Esta alegria, preste atenção, esta alegria é a alegria permanente de sermos salvos. E a alegria de termos uma permanente comunhão com Deus. E não a alegria circunstancial e passageira. E não a alegria de ter alcançado um objetivo, uma meta estabelecida, ou de ter recebido uma bênção. Não é esta a alegria. É a alegria da maior bênção que Deus nos deu, a salvação. É a alegria de estarmos sempre em comunhão com o Senhor. Esta é permanente e independe de circunstâncias. A outra é o amor. O amor é o amor ágape, com todas as suas características, comportamentos e não meramente coisas sentimentais. Nós temos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 7, exatamente essas características do amor no sentido de comportamento e não de sentimento. Porque o amor não é só sentimento.
O amor também é comportamento. E lá estão, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7, as características do amor ágape, do amor de Deus que deve estar em nós. Jesus ainda nesta passagem enfatiza que para permanecer no amor de Cristo e de Deus Pai, nós devemos guardar os mandamentos, isto é, praticar as suas ordenanças, obedecer à sua vontade, realizar sempre a vontade do Senhor, expressamente manifestada na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia Sagrada. No versículo 13 ao versículo 14, ao versículo 15, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. De forma pragmática, o que Jesus diz aqui é que o amor dele para conosco foi provado. Sabe quando? Quando ele se entregou na cruz. Quando ele morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. Jesus deu a vida dele em nosso favor e nos proporcionou a conhecer tudo o que Deus Pai falou para ele. E há uma passagem bíblica aqui que, pessoalmente, para mim, ela é, vamos dizer assim, uma passagem que me toca muito, que me faz reconhecer a misericórdia, a bondade do amor de Deus. É na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 ao 10, quando ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça dos salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. No versículo 16, Jesus diz assim, na parábola da vinha: não foste vós que me escolhestes. Não foste vós que me escolhestes, vós a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que bates e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele lhes conceda. Jesus nos escolheu para a salvação e para a vida eterna. Foi ele. Esta escolha nos coloca na condição de como filhas e filhos obedientes de Deus. E por isso nós devemos produzir as virtudes do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E assim sempre estaremos no centro da vontade do Senhor. E estando no centro da vontade do Senhor, tudo que pedirmos a Ele, Ele nos concede. No versículo 17, o Senhor Jesus encerra os ensinamentos dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Novamente a virtude do amor, como fruto do Espírito Santo. Nesta passagem, Cristo nos ensina a praticar sempre o amor,
porque esta é a base do cristianismo, o amor. E aí eu encerro o texto bíblico na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 ao 12, que mostra exatamente esta essência. Quando ele diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Jesus então fecha esse discurso da parábola da vinha, dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E este amor ágape, ele só pode ser praticado se Deus estiver em nós, o Espírito Santo estiver em nós. Concluindo então a nossa aula de hoje. Deus é amor, e foi por amor que Jesus nos concedeu o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna. Produzir frutos para o reino de Deus é praticar as virtudes do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, unanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que uma vez desenvolvidas em nosso ser, confirma a nossa fé. Com boas obras, pois quem segue a Cristo, como diz o título da nossa lição, frutifica no reino de Deus. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, cuja lição será a lição de número 12, que tem como título Evidências de um fiel seguidor de Jesus. Shalom Adonai.